lembrando vocês, a gente define o que é um dielétrico, um isolante e o que é um condutor de acordo com a resposta desses materiais a um campo externo. Tá? Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui um isolante. Isso aqui é um isolante. Ou um dielétrico. São sinônimos, tá? E aqui eu tenho um condutor. Não que a matéria... Não que haja só esses dois tipos de materiais. Tem outros tipos de materiais. Tem semicondutor, tem supercondutor, mas enfim, os tradicionais são esses aí. A gente vai definir o comportamento dielétrico e condutor a como esses materiais respondem a um campo externo. Digamos que você aplique aqui um campo externo. Campo uniforme é, por exemplo. Nós vimos que, em se tratando de um condutor, você vai ter um rearranjo de cargas, de elétrons, na verdade, que estão na superfície, são chamados de elétrons livres. Esses elétrons livres podem se mover à vontade na superfície. É como se o orbital desse elétron fosse toda a superfície do condutor. Um orbital muito grande, na verdade. Eles podem se rearranjar de modo que o campo interno vai ser sempre igual a zero. Então haverá cargas induzidas. Então os elétrons migraram dessa região para essa, e o campo elétrico, você sabe, né? Eles não penetram o condutor. No condutor, o campo é sempre nulo. Então essa aqui é uma forma das linhas de campo. E aqui você tem umas distorções conforme você vai se distanciando do condutor, você tem essas distorções do campo. Tá bem? Então, essa é uma característica bastante peculiar dos condutores. O campo dentro dele é sempre nulo. Em se tratando de um isolante, o que acontece é que, ao invés de você ter cargas induzidas, você vai ter dipolos induzidos. A matéria, ela vai ser polarizada. Então, imagina que você tem aqui átomos ou moléculas de simetria esférica, por exemplo. Em presença de um campo externo, o que acontece é que você vai mudar a geometria desse cara aqui. É isso que vai acontecer. Então você vai ter um acúmulo, digamos, aqui de cargas negativas, aqui você tem um núcleo positivo e você tem um dipolo elétrico. Você tem a matéria polarizada. Correto? Diferente daqui que os elétrons têm uma mobilidade extensa. A extensão da mobilidade do elétron é o próprio material. Num dipolo, não. Quer dizer, no material dielétrico, não. Os dipolos vão ser induzidos aqui na superfície. E dentro também. De tal maneira que se aqui eu vou ter dipolos induzidos, portanto, cargas positivas e negativas. Tá? E o que acontece é o seguinte... O campo externo ele é pouco deformado devido à presença do dielétrico. Inclusive, ele penetra a matéria, né? Existe uma deformação, mas ela é muito menor do que no caso do condutor. Então, aqui eu tenho dipolos induzidos. Enquanto aqui eu tenho cargas induzidas. Então a gente vai estudar o comportamento basicamente deste material aqui, de um isolante. Como é que ele se comporta, como é que são os campos dentro desse material. Tá? Então eu vou começar falando da resposta de uma molécula dielétrica frente a um campo externo. Então, como a gente viu, se você tiver uma molécula de simetria, digamos, esférica, então imagina a seguinte situação, isso aqui é uma nuvem eletrônica negativa e eu tenho um núcleo positivo. Se eu estabelecer um campo elétrico, eu vou ter uma deformação. Aqui vai estar a minha partícula, o núcleo positivo, e a nuvem se concentra um pouco mais para cá. Enquanto que aqui eu tenho completa simetria. Repara
que esse deslocamento de cargas gera um dipolo. Digamos que aqui esteja o centro da esfera. Tudo bem, a geometria mudou um pouco, né? Ela não é mais esfera, mas é um esferoide. Digamos que aqui esteja o centro de massa do meu sistema, o antigo. E aqui ele se deslocou para quê? Eu vou ter um deslocamento D da minha carga positiva. E eu vou fazer a seguinte hipótese. O dipolo induzido, que eu vou chamar de P, o momento de dipolo induzido, ele vai ser proporcional ao campo externo. E esse alfa eu vou dar o nome de polarizabilidade da matéria. Tá? Isso aqui é um comportamento linear. Eu não estou dizendo que toda a matéria é assim, não, mas uma matéria típica é assim. Você coloca um campo externo, ele polariza. Desliga o campo externo, ele volta à sua geometria anterior. Tá? Esse cara aqui é a polarizabilidade. Eu quero fazer uma avaliação. Como é que eu obtenho a polarizabilidade, né, num caso típico? Caso típico é uma matéria com a simetria esférica como essa aqui. Vamos fazer o seguinte, olha. Um dipolo, vou te adiantando, um dipolo elétrico, num campo uniforme, ele não sofre uma força resultante. Olha só. Digamos que eu tenho um campo uniforme. E digamos que eu tenho um dipolo dessa forma aqui. Tá? Q menos Q separados por uma distância D. Se você vir aqui, eu tenho uma força na carga positiva horizontal e para a direita e uma força na carga negativa horizontal e para a esquerda com a mesma intensidade. A força resultante é zero. Então, um campo uniforme não é capaz de acelerar um dipolo. Ele é capaz de acelerar uma carga, concorda ou não? Um campo uniforme acelera uma carga. Se eu tiver uma carga sozinha aqui, ela vai sofrer uma força F, que é igual a carga vezes o campo. E vai acelerar. Um dipolo não. Vocês vão ver daqui a pouco que para acelerar um dipolo, eu preciso de um campo não uniforme. Então, se você coloca um campo uniforme, essa molécula não vai sofrer uma aceleração. Ela vai ficar em equilíbrio. Se ela fica em equilíbrio, nesta carga positiva aqui, por exemplo, eu tenho uma força devido ao campo externo. Mas agora também tenho uma força devido ao campo interno. Aquela nuvem eletrônica está gerando uma força sobre a partícula. Está vendo isso? Então, nessa carga positiva, eu tenho a força externa, que é a carga vezes o campo externo. E eu tenho uma outra força para cá, que é dado pela carga, vezes o campo interno. Agora vamos lá. Esse campo interno, numa aproximação, ele é o campo gerado por uma esfera uniformemente eletrizada num ponto fora do seu centro. Eu tenho uma esfera com uma eletrização uniforme e a gente calcula o campo dentro dessa esfera. Ρ igual a constante, uma densidade constante. Eu tenho um campo, se você lembra disso, ele cai com 1 sobre R quadrado fora. Dentro, o que acontece com o campo? Se você aplicar a lei de Gauss, você determina o que acontece com ele. Ele cresce linearmente. Lembra disso? Aqui dentro, ele vai crescendo até a superfície linearmente, até o raio R. E depois cai com 1 sobre R2. Lembrou? Lei de Gauss, né? Lei de Gauss. O campo aqui, ó, é 1 sobre 4π ε0 Q sobre R2. E o campo aqui é 1 sobre 4π ε0 Q D sobre R3. Onde D é o ponto qualquer aqui, ó.
Então, o equilíbrio dessa carga positiva que está aqui, que é devido ao campo externo e à nuvem interna, eu vou escrever assim, que multiplica o campo interno. Eu vou usar aquela expressão, que é 1 sobre 4π epsilon zero, QD sobre R3. QD sobre R3. Isso é igual a Q vezes o campo externo E. Tá? Eu vou cancelar isto com isto. Essa quantidade aqui, QD, não é um momento de dipolo? Não é? O produto da carga pela distância entre elas é um momento de dipolo elétrico, é o P. Então eu vou escrever esse cara aqui, que é o P, como sendo 4π epsilon zero R ao cubo, onde esse R, na verdade, é o raio da molécula, vezes o campo elétrico E. Se você comparar esta relação com esta, você conclui que a polarizabilidade da molécula é dada por, basicamente, pelo tamanho dela, pelo volume dela. Tá? Eu posso concluir que esse alfa é 4π epsilon zero vezes o R ao cubo, onde o R é o tamanho dela, é o seu raio. Então, olha só, moléculas grandes são bastante polarizáveis. Moléculas pequenas são pouco polarizáveis. Esse é o resultado disso. De um modelo bastante rudimentar, é claro. Mas não é longe da realidade, não. Tá?